As sombras sempre acompanharam o ser humano, silenciosas como um segundo coração que bate fora do corpo. Elas não fazem barulho ao nascer, não anunciam sua presença, mas moldam gestos, escolhas e até destinos. Falar sobre a sombra é, no fundo, falar sobre tudo aquilo que somos sem perceber que somos. Na psicologia, especialmente na obra de Carl Jung, a sombra ganha um contorno claro e ao mesmo tempo desconcertante. Ela não é apenas o lado ruim da personalidade, como muitos imaginam, mas o conjunto de tudo aquilo que foi rejeitado pela consciência. Desde cedo, aprendemos o que é aceitável e o que não é. Certas emoções são incentivadas, outras são podadas. Certos comportamentos são recompensados, outros são punidos. E assim, pouco a pouco, partes inteiras de nós mesmos são empurradas para um espaço interno onde não olhamos com frequência. Esse espaço é a sombra. Mas a sombra não desaparece só porque foi ignorada. Ela continua viva, pulsando nos bastidores da psique. Aparece em reações desproporcionais, em julgamentos intensos sobre os outros, em padrões repetitivos que parecem escapar ao controle. Aquilo que não reconhecemos em nós frequentemente surge projetado no mundo. O inimigo externo, muitas vezes, carrega traços do que não queremos admitir internamente. A sombra, nesse sentido, não é apenas um depósito de negatividade, mas um espelho invertido, revelando através do outro aquilo que evitamos em nós. No entanto, reduzir a sombra a algo sombrio no sentido moral é um erro comum. Há ouro enterrado nesse território. Qualidades como força, criatividade, autenticidade e coragem também podem ser reprimidas, especialmente quando não encontram espaço para se expressar. Uma pessoa que aprendeu a ser sempre agradável pode esconder uma força assertiva poderosa. Alguém que foi condicionado a evitar riscos pode ter uma chama criativa sufocada. A sombra guarda tanto aquilo que tememos quanto aquilo que poderia nos libertar. Se olharmos para a filosofia e a espiritualidade, a sombra assume outras roupagens, mas mantém sua essência. Em tradições antigas, encontramos a ideia de dualidade, luz e escuridão coexistindo como partes inseparáveis da existência. Em muitas correntes espirituais, a sombra é vista como uma etapa inevitável do despertar. Não se trata de eliminá-la, mas de integrá-la. A iluminação, nesse contexto, não é uma fuga da escuridão, mas a capacidade de enxergar dentro dela sem se perder. Na literatura e na mitologia, a sombra aparece como o duplo, o adversário interno, o monstro que guarda o portal. Histórias de heróis frequentemente incluem um momento de confronto com algo obscuro, uma descida simbólica ao submundo. Esse mergulho representa um encontro com aspectos reprimidos da própria identidade. O herói que retorna dessa jornada não é o mesmo que partiu. Ele volta mais inteiro, não porque venceu algo externo, mas porque reconheceu algo interno. No campo espiritual mais contemporâneo, a sombra também é associada ao ego ferido, aos traumas não resolvidos e às emoções não processadas. Nesse sentido, trabalhar a sombra é um processo de consciência. É olhar para dentro sem o filtro constante do julgamento. É permitir que sentimentos difíceis sejam reconhecidos, em vez de reprimidos. Não há crescimento real sem esse confronto, porque tudo aquilo que evitamos tende a se repetir até ser compreendido. Há, ainda, uma dimensão quase existencial da sombra. Ela nos lembra que o ser humano não é linear, não é puro, não é completamente coerente. Somos feitos de contradições. Podemos amar e sentir raiva da mesma pessoa. Podemos desejar liberdade, ao mesmo tempo, buscar segurança. A sombra habita justamente nesses paradoxos. Negá-la é tentar reduzir a complexidade da vida a algo artificialmente simples. O processo de integração da sombra não é confortável. Ele exige honestidade, e a honestidade nem sempre é gentil. Encarar a própria inveja, o próprio orgulho, o próprio medo pode ser desconcertante. Mas há uma transformação silenciosa que acontece quando isso é feito com consciência. Aquilo que antes controlava passa a ser compreendido.
Aquilo que era impulso cego se torna escolha. A sombra deixa de ser uma força caótica e passa a ser uma fonte de energia disponível. No fim, a sombra não é inimiga nem obstáculo. Ela é parte do mapa. Ignorá-la é caminhar incompleto, como alguém que atravessa uma floresta olhando apenas para o céu, sem perceber as raízes sob os pés. Integrá-la é aceitar que a luz que buscamos não existe sem contraste. E talvez seja justamente nesse encontro, entre o que mostramos ao mundo e o que escondemos de nós mesmos, que surge algo raro, uma forma de verdade que não depende de perfeição, mas de inteireza. Tem algumas coisas sobre a sombra que quase ninguém fala, e são justamente as que mudam o jogo quando você entende. A primeira é que a sombra não quer te destruir. Ela quer ser vista. Parece estranho, mas muitos dos seus autossabotadores são, na verdade, partes suas tentando chamar atenção como uma criança esquecida puxando sua camisa no meio da multidão. Quanto mais você ignora, mais dramática ela fica. Quando você olha de frente, ela começa a se acalmar. Outra coisa poderosa, a sombra se revela muito mais nas pequenas coisas do que nos grandes dramas. Não é só em explosões de raiva ou decisões ruins. Ela aparece naquele incômodo leve, naquela invejinha rápida, naquele julgamento automático que você nem percebe direito. É sutil. Quase elegante na forma de se esconder. Quem aprende a observar esses micromomentos começa a enxergar o próprio código interno rodando em tempo real. E tem um ponto que vira chave de consciência: você não elimina a sombra, você negocia com ela. Tentar ser só luz geralmente cria uma sombra ainda maior. É como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais força, mais escapa. A integração acontece quando você permite que essas partes existam, mas sem deixar que elas dirijam. Carl Jung dizia algo próximo de: não se torna consciente imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso muda completamente a ideia de evolução pessoal. Não é subir, é descer também. Tem também o fenômeno da projeção, que é quase um truque de mágica da mente. Aquilo que você mais critica ou idolatra nos outros pode ser um pedaço seu disfarçado. A sombra não tem espelho próprio, então ela usa o mundo. Pessoas que te irritam muito ou te fascinam demais geralmente carregam pistas valiosas sobre você. E talvez o mais importante, trabalhar a sombra aumenta a sua liberdade. Não no sentido poético, mas prático mesmo. Você começa a perceber antes de reagir. Começa a escolher em vez de repetir. É como sair do modo automático e pegar o volante da própria mente. Mas existe um detalhe quase secreto nisso tudo. A sombra nunca desaparece completamente. Ela evolui com você. Fica mais sutil, mais refinada. Se antes era raiva explosiva, depois pode virar orgulho silencioso. Se antes era medo óbvio, depois pode virar controle disfarçado. É um jogo contínuo. Uma dança. E talvez a pergunta mais poderosa que você pode carregar daqui para frente não seja como me livrar da sombra, mas sim: o que em mim ainda está pedindo para ser visto?